A identidade e origem do Anticristo são temas que despertam intenso debate e controvérsia no seio da nossa comunidade de fé. Essa figura enigmática tem fascinado e conquistado o interesse de muitos ao longo da história, e as perguntas persistem sobre sua origem e sua influência na consciência mundial durante sua ascensão ao poder. O versículo 7 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses aborda o mistério da iniquidade, indicando que esse poder maligno já está em ação, mas será removido em algum momento. Essa passagem também revela profundas verdades sobre a natureza do mal e o papel do limitador em nosso mundo. Observamos a influência disseminada da iniquidade, que se opõe à vontade de Deus, manifestando-se diariamente em violações aos mandamentos e um aumento aparente na maldade. No entanto, é essencial reconhecer que o princípio da iniquidade tem estado presente desde a queda, quando o pecado entrou no mundo. O apóstolo Paulo nos lembra que esse princípio já está em ação, embora de maneiras diferentes ao longo da história. Os versículos de 1 a 12 do capítulo 2 de Tessalonicenses revelam a manifestação final da iniquidade, o homem da iniquidade, comumente conhecido como o Anticristo. Essa figura surgirá no cenário mundial como a personificação máxima da maldade e rebelião contra Deus. É crucial compreender que o Anticristo não traz consigo uma nova forma do mal, mas sim intensifica e encarna a ilegalidade já presente na humanidade. Enquanto a ilegalidade existe, somos lembrados de que há uma contenção divina em sua total revelação. O Espírito Santo é mencionado como aquele que restringe, atuando como uma força poderosa que limita a extensão na qual o mal pode prevalecer. Essa contenção impede a revelação completa do homem do pecado e o domínio das trevas. A passagem destaca que, mesmo agora, em nosso tempo presente, o mistério da iniquidade já está em ação. Embora possamos não compreender totalmente seu funcionamento, observamos seus efeitos e influência em nossas sociedades. Presenciamos a falta de respeito pela verdade, a erosão dos valores morais e a opressão dos vulneráveis. No entanto, não estamos sem esperança, pois sabemos que Deus está no controle e está ciente do mistério da ilegalidade. Aquele que agora restringe continuará a fazê-lo até que seja retirado do caminho. Haverá um momento em que o retentor será removido. O conceito do Anticristo, conforme descrito na Bíblia, representa uma pessoa que se opõe e trabalha contra o reino de Deus. Embora as Escrituras ofereçam vislumbres e pistas, não revelam explicitamente a identidade ou detalhes específicos da origem do Anticristo. Essa falta de clareza levou a várias teorias e interpretações ao longo do tempo. Muitas pessoas foram falsamente rotuladas como o Anticristo ao longo dos anos. Alguns ex-presidentes ainda são percebidos como potencialmente o Anticristo. Bilionários também são teorizados como sendo o Anticristo. No entanto, sem dúvida, se alguém se tornar um bilionário hoje, surgir com uma invenção que mude o mundo e se tornar um líder mundial, alguém em algum lugar o descreveria como potencialmente sendo o Anticristo. A verdade é que ninguém sabe quem ele é. No entanto, vamos explorar algumas teorias e evidências bíblicas relacionadas a isso. É importante ressaltar que não endosso todas as visões teológicas que discutirei hoje. Estou apenas apresentando diferentes perspectivas teológicas para que você possa chegar à sua própria conclusão. Origem e natureza. A origem e natureza do Anticristo são cercadas por muitas perguntas. Alguns especulam se ele nascerá inerentemente mau ou se tornará mau ao longo do tempo. A Escritura não fornece uma resposta definitiva para essa questão, deixando espaço para interpretação pessoal e diferenças teológicas. Permita-me apresentar a você a teoria do salário de Salomão. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, diz: "Que aqui está a sabedoria, e aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. Ao longo da história, surgiram muitas teorias tentando desvendar o significado por trás desse número.
Uma delas o relaciona ao rei Salomão. A teoria do salário de Salomão conecta o número 666 à riqueza de Salomão. No primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 14, aprendemos que Salomão recebia anualmente 666 talentos de ouro. Alguns sugerem que essa referência destaca um paralelo entre Salomão e o Anticristo. Salomão, conhecido por sua sabedoria e riqueza, eventualmente sucumbiu à corrupção e à idolatria. A premissa básica dessa teoria é que o Anticristo pode começar como uma pessoa aparentemente boa, mas se corrompe ao longo do tempo, assim como Salomão se tornou corrupto. O Anticristo incorpora o espírito de rebelião contra Deus, buscando enganar e desviar as pessoas. Ao longo da história, houve figuras que podem ser vistas como tipos ou prenúncios do Anticristo. No entanto, a manifestação completa do Anticristo será revelada no fim dos tempos, conforme descrito no Apocalipse. Uma visão oposta a essa teoria pode ser encontrada em interpretações modernas do Anticristo, que sugerem que ele nascerá mau, uma criança que esconde seu mal do mundo até que ele ascenda ao poder. Isso pode explicar a popularidade do filme A Profecia, um filme de terror lançado em 1976, dirigido por Richard Donner, que conta uma história arrepiante centrada em um menino que acaba sendo o Anticristo, filho de Satanás. É importante ressaltar novamente que não estou endossando todas as visões teológicas discutidas hoje. Estou apenas apresentando diferentes perspectivas teológicas para que você possa chegar à sua própria conclusão. Origem geográfica. Agora vamos explorar a geografia relacionada à origem do Anticristo. O assunto da origem geográfica do Anticristo é altamente debatido e frequentemente gera intensas discussões. No entanto, é importante abordar esse assunto com cautela e humildade, reconhecendo que a Bíblia não fornece detalhes explícitos sobre a localização geográfica específica do surgimento do Anticristo. Ainda que os estudiosos tenham feito tentativas de identificar o país exato de origem ou continente de onde o Anticristo surgirá, é crucial observar que ninguém pode afirmar com certeza. Entre as várias teorias, uma intrigante sugere que a chegada do Anticristo pode envolver a presença de seres alienígenas de outro planeta. Embora essa noção possa parecer peculiar, ela mantém plausibilidade dentro de uma perspectiva cristã. É importante ressaltar que, embora a Bíblia não aborde diretamente a existência de vida extraterrestre e não faça menção a eles na narrativa da criação em Gênesis ou em outros lugares, ela nos informa sobre visitantes de outro mundo, o reino espiritual. A questão de se o Anticristo poderia ser parte de um engano alienígena é intrigante. Embora não haja suporte bíblico para a existência de alienígenas, é possível que eles possam estar envolvidos no engano do fim dos tempos. No entanto, é importante esclarecer que isso não confirma a existência de alienígenas, pois a Bíblia não os menciona explicitamente. Depende, no entanto, da definição exata de alienígena que se utiliza. De acordo com a definição do dicionário Webster, alienígenas são seres vindos de outro mundo, extraterrestres. Seguindo essa definição, anjos e demônios se enquadram nessa categoria, pois eles não são deste mundo e vêm de outro mundo, o mundo espiritual sobre o qual a Bíblia nos informa. Desde o início do mundo, existem registros de demônios e seus anjos caídos interagindo fisicamente com este mundo. Primeiramente, o diabo foi visto no Jardim do Éden, onde enganou Adão e Eva, levando à queda da humanidade. Em segundo lugar, há relatos de anjos caídos tendo relações com mulheres humanas, resultando na criação dos Nefilim, uma espécie híbrida de humanos e anjos. Gênesis, capítulo 6, versículo 4,
declara que havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se chegaram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Culturas antigas, como os sumérios, adoravam deuses conhecidos como Anunnaki, o que fornece suporte adicional para a ideia de seres de outro mundo interagindo com a humanidade. Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, afirma que será concedido poder à besta para dar fôlego à imagem da besta, de modo que a imagem possa falar e causar a morte daqueles que não adorarem a imagem da besta. Isso indica claramente que o Anticristo introduzirá uma nova forma de adoração que será universalmente aplicada e amplamente aceita. Considerando o desafio de convencer as pessoas a abandonar suas religiões profundamente enraizadas, é difícil para qualquer líder político unir as religiões do mundo e muito menos tornar uma religião superior a todas as outras. No entanto, é possível que um ser alienígena desempenhe o papel de catalisador, conectando todas as religiões do mundo ou fornecendo um conhecimento sobrenatural convincente o suficiente para unir as pessoas. Ao longo da história, guerras foram travadas e vidas foram perdidas devido a crenças religiosas. Para que o Anticristo possa convencer o mundo a abandonar as religiões que existem há milhares de anos, ele precisaria se apresentar como um ser verdadeiramente sobrenatural. É por isso que algumas pessoas acreditam que o Anticristo será uma entidade extraterrestre que unirá toda a humanidade. Pense por um momento no espanto e adoração que seguiriam se um ser de outro mundo chegasse à Terra. Dado o desejo do mundo de adorar indivíduos, incluindo celebridades, este planeta já eleva seres humanos comuns ao status de ídolos. Agora, imagine uma decepção alienígena, com um ser de outro planeta trazendo soluções para problemas globais, crises econômicas, desastres naturais e alegando conhecimento sobre as origens da Terra, ou mesmo se autoproclamando como o Criador. Sem dúvida, as pessoas adorariam tal ser, incluindo aquelas que atualmente frequentam serviços religiosos. A questão da origem da Terra permanece sem resposta no mundo, apesar da teoria do Big Bang citada, que falha em explicar a origem da explosão inicial. Portanto, se seres alienígenas chegarem e fornecerem uma explicação extraterrestre para a vida na Terra, as origens das religiões mundiais e as origens do nosso planeta, isso seria altamente persuasivo, convencendo bilhões de pessoas a abandonar suas religiões e abraçar uma adoração única e unificada. Isso exigiria algo sobrenatural. Isso é exatamente o que o diabo busca, e a adoração do mundo. E acredito que o diabo não vai parar em nada para conquistar a adoração do mundo. Na Bíblia, encontramos instâncias em que seres não deste mundo vieram a este mundo e interagiram com as pessoas. Portanto, não é absurdo pensar que isso possa acontecer novamente. Essa é uma das muitas teorias sobre a identidade do Anticristo e como ele obterá poder e impor sua religião. Seja qual for o caso, os crentes não devem ter medo ou serem amedrontados pelos enganos que estão em curso no mundo e aqueles que podem surgir mais tarde. Nossa fé e esperança estão fundamentadas nas obras consumadas de Cristo, e estamos em estreita comunhão com o Espírito Santo. Dessa forma, não podemos ser vítimas de engano. Tudo o que precisamos fazer é viver nossas vidas de maneira que agrade a Deus. Você acha que essa teoria sobre a identidade do Anticristo é plausível?